Bom dia, alunos e alunas. Hoje a gente vai falar sobre outros sistemas de numeração, então dando continuidade à aula anterior que a gente tinha visto o sistema decimal. Então, esse não é um assunto que tem muita incidência nos vestibulares, pelo menos no Enem não cai diretamente, mas só que eu acho que é importante na compreensão dos tópicos posteriores, principalmente na mecânica da multiplicação, aquele algoritmo da divisão. Então, vamos aqui. Todo número da base decimal, a gente pode decompor ele como uma soma de potências de 10. Então, na aula anterior a gente fez uma decomposiçãozinha ali, mas só que eu não comentei mais a fundo. Então, vamos ver o que isso significa. Então, se eu tiver, por exemplo, 270.815, então eu vou decompor. Esse 2 está na casa das centenas de milhares. Então, eu posso escrever como sendo 2 vezes 10 à quinta, 7, mais 7 vezes 10 à quarta, mais 0 vezes 10 à terceira, mais 8 vezes 10 à segunda, mais 1 vezes 10 à primeira, mais 5 vezes 10 elevado a zero. Então, essa é a decomposição. Aí a gente vê que esses números aqui, ó, essas potências de 10, elas vão funcionar como a base do meu sistema decimal. Então, essa sequência é o que eu chamo de base. Então, repara que não tem, posso continuar aqui com as potências de 10, não tem limite aqui, depende do tamanho do número, da quantidade de algarismos que eu tenho. Então, agora, vamos ver o sistema binário, que é quando a base é 2. Então, se eu tiver, imagina o seguinte, que a minha base vai ser 2 elevado a 0, 2 elevado a primeira, 2 elevado a segunda, 2 elevado a terceira. Então, isso aqui é a base do meu sistema. O numeral 110, por exemplo, ele vai ter um valor diferente se ele for escrito na base binária ou decimal. Então, dependendo de qual base que ele está, é o que vai me dizer como que eu vou ter que decompor ele nessas potências. Então, por exemplo, se ele estiver na base 10, eu vou decompor aquele número em potências de 10. Se estiver na base 2, eu vou decompor em potências de 2. Então, por exemplo, vamos decompor esse 110 na base 10. Então lembra que primeira casa, unidades, dezenas e centenas. Então, esse aqui eu vou decompor, vai ficar 1 vezes 10 a segunda, que 10 a segunda é 100, mais 1 vezes 10 a primeira, que vai dar 10, mais 0 vezes 10 elevado a zero. Então, aqui, 10 elevado a zero dá 1. 1 vezes 0 dá 0, aqui eu tinha colocado errado. 100 mais 10 mais 0 dá 110. Beleza? Então, base decimal não tem problema, porque o valor que ele representa é igual ao que está escrito. Agora vamos ver a base binária, aqui muda um pouquinho. Então, 110 na base binária. Então, eu vou decompor agora na base 2, vai ficar 1 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Então, esse primeiro algarismo vai ser 2 elevado a 0. Esse aqui, 2 elevado a 1. Esse aqui, 2 elevado a segunda. E por aí vai. Então, 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 1 dá 2. Vezes 1 dá 2. E aqui vai dar 0, porque todo número multiplicado por 0 dá 0. Então, 4 mais 2 dá 6. Então, percebe que esse número na base binária corresponde a 6 na base decimal. Para escrever um número na base binária, a gente precisa apenas de dois símbolos, o 0 e o 1. Aí, como regra geral, vai ser assim. Se eu tenho a base n, eu tenho n símbolos necessários para escrever os números nessa base. Então, por exemplo, na base 2, preciso de dois símbolos. Na base 3, que a gente vai ver a seguir, preciso de 3 símbolos. Na base
10, eu preciso de 10 símbolos e por aí vai. Não é sempre, tá? Tem uma exceção, que a gente vai ver depois também. Vamos ver agora como que é o processo de contagem nessa base 2. Então aqui eu tenho os números na base decimal, que são os números normais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e segue aqui. Como que eu vou contar se eu estiver usando a base binária? Então repare o seguinte, 0, 1, aí eu não posso usar mais do que outros símbolos além do 0 e do 1. Então o que que eu faço aqui? Depois do 1, eu mudo a próxima casa aqui. Então vai ficar 1, 0. Aí vou aumentando. 0 vem para o 1. Beleza. Já atingi o limite aqui. O que que eu faço? Aumento 1 no próximo, na próxima ordem. Então aqui vai ficar 1, 0, 0. Então aqui é como se tivesse 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí veio do 0 para o 1. Cheguei no último, aumento esse aqui. Então esse aqui do 0 vem para o 1. E reseta, esse que volta ao original, que é o começo, que é o 0. Então continua aqui, ó. 1, 0, 1, 1. Agora já cheguei no limite desses, então não poderia escrever, vir para o 2 aqui, porque eu não, só posso usar o 0 e o 1. Então o que que eu faço? Esse aqui que era 0, troco para o 1, aí aqui volta no 0, 0. Então vai ficar continuando, né? 1, 0, aí aqui já muda para o 0, para o 1, vem, seria 101. Agora aqui, 1, cheguei no limite, então mudo para esse aqui do 0 para 1, volto no 0. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Agora já cheguei em 1 em todas as ordens. O que eu faço? Aumento esse próximo, que seria o da quarta ordem, aí 0 os demais. Entenderam como que é a sequência? E aqui, aumentei 1, beleza. Agora não posso aumentar mais aqui, então aumento o da segunda ordem e reseto esse. Então 1, 0, 1, 0. O próximo 1, 0, 1, 1. Mudei daqui para cá. Entenderam como que funciona? Agora vamos ver, decompor esses números como potências de ordem 2. Potências de base 2. Então aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 1 vezes 2 elevado a 0, que dá 1, igual aqui. Esse aqui vai ser, vamos apagar esses zeros aqui em vermelho. Esse aqui vai ser 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Então aqui, 1 vezes 2 dá 2, e que vai dar 0, então 2. Esse aqui, 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0, que vai dar 2 mais 2 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então aqui vai ser 3. Então percebam que está havendo uma correspondência aqui. Então vamos decompor esse aqui. Então lembra que sempre a primeira ordem é 2 elevado a 0, segunda ordem 2 elevado a primeira, aqui 2 elevado a segunda, entendeu? Então 1 vezes 2 elevado a segunda, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Esse dá 0, esse dá 0, que vai dar 4. Esse aqui agora, 1 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Então, esse aqui vai dar 2 elevado a 0, 1. Vezes 1, 1. Mais 0 dá 1. E aqui vai dar 4. Então, 1 mais 4, 5. Entenderam que esse processo de construção posso fazer para todos os números que vai haver uma correspondência aqui, se eu decompor esses números. Então vamos pegar
esse aqui, por exemplo, ó, vamos ver se a decomposição desse aqui em potências de 2 vai dar 11 mesmo. Então lembra que começa daqui, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Então esse aqui eu vou ter que multiplicar por 2 elevado a 3, esse aqui eu vou multiplicar por 2 elevado a 2, esse aqui eu vou multiplicar por 2 elevado a 1, e esse aqui eu vou multiplicar por 2 elevado a 0. Então aqui vai ficar 1 vezes 2, a terceira, mais 0 vezes 2, a segunda, mais 1 vezes 2, a primeira, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Esse aqui vai dar 8. 8 ficou meio bagunçado aí. 8. Esse aqui vai dar 0. Esse aqui, 2. Esse aqui, 1. Vamos somar agora. 8 mais 2, 10. Mais 1, 11. Que é o correspondente aqui na base decimal. Agora a gente vai ver como que é o processo de conversão. Então, por exemplo, tem um número na base 2 que quer passar para a base 10 ou vice-versa, né? Então vamos começar quando eu tenho um número escrito na base binária e quero passar para a base decimal. Então são duas etapas bem simplesinhas. Primeira etapa, escreva o número como uma soma de potências de 2. E segunda etapa, eu somo esses resultados, né? Então vamos ver aqui um exemplo. Converter o número 1111 da base binária para a base decimal. Então, binária é a base 2. Eu pego esse número, lembra que aqui é sempre contrário, eu começo daqui para cá. Então, esse número aqui vai ser o 2 elevado a 0, esse aqui é o que eu vou multiplicar pelo 2 elevado a 1, esse aqui eu vou multiplicar pelo 2 elevado a 2, e esse aqui pelo 2 elevado a 3. 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Aí aqui o resultado, 2 elevado a 3, ou ao cubo, dá 8. 2 elevado ao quadrado dá 4, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 0 dá 1. Vezes 1, 1. Então, somando agora, 12, 14, 15. Então, esse número 1111 na base 2 é equivalente ao número 15 na base 10. Beleza? Agora vamos ver o contrário. Quando eu estou na base decimal, quero passar para a base binária. Então, aqui tem um método que a gente chama de método das divisões sucessivas. Então, como que é esse método? Ele consiste em dividir o número por 2, porque é a base binária, e utilizar os restos e o último quociente como algarismos desse novo número que eu vou escrever na base binária. Então, parece muito difícil, mas na verdade não é. Vamos ver um exemplo aqui que vai ficar mais tranquilo. Converter o número 30 para a base 2. Então, coloca aqui o 30, eu vou dividindo por 2. Por que por 2? Porque eu quero passar para a base binária. — 30 dividido por 2 dá 15. Não tem resto, resto zero. Aí continua. 15 dividido por 2 dá 7, sobra 1. 7 dividido por 2 dá 3, sobra 1. 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1. Aí, acabei aqui, não dá para dividir mais, encerro aqui. Aí eu vou pegar o último quociente mais os restos e escrever nessa ordem. Então, eu vou escrever, por exemplo, 1, 1, 1, 1, 0, que é o quê? 1, 1, 1, 1, 0, entendeu?
peguei os algarismos nessa ordem. Então, o número 30 na base 10 é a mesma coisa que o número 1110 na base 2. Que seria 11.110. Né? Vamos conferir agora. Vamos ver se eu decompor esse número aqui como uma soma de potências de 2. Vamos ver se dá mesmo o 30. Então, vamos lá. Então, esse número aqui eu vou multiplicar por 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Então, 1 vezes... Eu já ia pôr no 10. Então, 1 vezes 2 elevado a quarta mais 1 vezes 2 a terceira. 1 vezes 2 a segunda, mais 1 vezes 2 a primeira, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Aí, esse número aqui, 2 à quarta dá 16, vezes 1, 16. 2 ao cubo dá 8, vezes 1, 8. 2 ao quadrado dá 4, que dá 2, e aqui vai dar 0. Então, aqui vai dar 24, 28, 30. Então, tá vendo que dá o mesmo resultado na base 10? Vamos ver outro exemplo, para quem não entendeu aqui, aí tem uma outra oportunidade para entender. Então vamos lá, converter o número 21 para a base 2. Então, mesma coisa, pego o 21 e vou dividindo por 2. Então, 21 dividido por 2 dá 10, sobra 1. 10 dividido por 2 dá 5, sobra 0. 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1. 2 dividido por 2 dá 1, sobra 0. Aí eu pego os algarismos nessa sequência para montar o número na base binária. Então eu vou pegar 1, 0, que é o que está aqui, 1, 0, 1. Entendeu? Então o número 21 na base 10 é esse número aqui na base 2. Vamos decompor da mesma forma que a gente fez aqui, só para conferir e para vocês verem que vai dar o mesmo número também. Então aqui, vou multiplicar por 2 elevado a 0, por 2 elevado a 1, por 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a quarta. Então, 1 vezes 2 a quarta, mais aqui o 0 vai sumir, porque eu vou multiplicar por 0 e vai cancelar. Então, esse aqui seria o 2 elevado a terceira. Então, mais 1 vezes 2 a segunda, mais. Esse aqui também vai sumir, então sobra só esse aqui. 1 vezes 2 elevado a 0, que vai dar 16, mais 4, mais 1. 2, não esquece, que 2 elevado a 0 dá 1. Todo número elevado a 0 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, 16 mais 4, 20, mais 1, 21. Igual ao que eu tinha aqui, que eu transformei, né? Vamos ver agora a base 3, que é a base ternária. Então, a sequência 3 ao cubo, 3 ao quadrado, 3 a primeira e 3 elevado a 0 constitui a base do sistema ternário. Então, repara que aqui eu coloquei as potências, mas se eu tivesse escrito, por exemplo, 1, 3, 9, 27, 81, também consistiria na base do sistema ternário. Então, nesse sistema, a gente usa apenas 3 símbolos para representar os números, que são o 0, 1 e o 2. Então, por exemplo,
o número 212 na base 3 equivale a 23 na base 10. Vamos ver por quê. Então, eu vou decompor como uma soma de potências. Então, 212, então, sempre lembrando, isso daqui é importante ressaltar que esse primeiro aqui, eu multiplico, como a base é 3, eu multiplico pelo primeiro da base aqui. 3 elevado a 0 ou 1. Então, esse aqui vai ser 3 elevado a 0, esse aqui vai ser 3 elevado a 1, esse aqui vai ser 3 elevado ao quadrado. Então, 2 vezes 3 ao quadrado, mais 1 vezes 3 elevado à primeira, mais 2 vezes 3 elevado a 0. Então, aqui vai dar 3 elevado ao quadrado, dá 9, vezes 2, 18. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3 elevado a 0, que dá 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, somando aqui os números, dá 23. Beleza? Aí a gente escreve assim, 212, entre parênteses, com o 3 aqui subscrito, é igual a 23, entre parênteses, com o 10 embaixo aqui, pequenininho. Vamos ver como que é o processo de contagem na base 3. Então, aqui eu coloquei os decimais para a gente ter uma noção da sequência. Então, vamos contar. 0, 1, 2. Então, só posso colocar esses símbolos, não posso usar o 3. Agora, o 2, como eu não posso ir para o 3, o que eu faço? Eu aumento 1 na próxima casa. Então, aqui vem para 1 e aqui volta para o 0. 1, 0, 1, 1, 1, 2. Beleza. O 2 já cheguei no limite, não posso ir para o 3. Então, aumento 1 na próxima casa. Vem para 2 aqui. E volta ao 0 aqui na primeira ordem. Então, continuando. 2, 0, 2, 1, 2, 2. Agora eu já estou no limite desses dois. O que eu faço? Eu aumento na terceira ordem. Então, aqui vem para o 1. E volta 0, 0, a primeira e segunda ordem. Então, continuando. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 2. 2 já cheguei no limite. Agora aumento a próxima, que é essa aqui. Então, vem para 1. E esse aqui volta para 0. Então, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Agora, esse aqui já cheguei no limite, volta para 0, só que eu aumento 1 para cá. Entendeu? E aí, continua a sequência. Como que é o processo de conversão agora? Então, da mesma forma que na base 2, também posso converter a base 3. Então, se eu quiser passar da base 3 para a base 10, o processo é desse jeito aqui. Então, escreve o número como uma soma de potências de base 3 e soma. Aqui tem até um exemplo que eu fiz, né? Então, 2, 1, 2, 2, 1 na base 3, passar para a base 10. Então, a gente pega esse primeiro aqui, é o que eu vou multiplicar por 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a quarta. Então, 2 vezes 3 elevado a quarta, que eu escrevi aqui. 1 vezes 3 ao cubo, escrevi aqui. 2 vezes 3 ao quadrado, está aqui. 2 vezes 3 elevado a 1, mais 1 vezes 3 elevado a 0. 3 à quarta dá 81. 3 ao cubo, 27. 3 ao quadrado, 9. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 0 dá 1. Então, esses números aqui, 81, 27, 9, 3 e 1, eram os números da base que eu já tinha escrito aqui. Beleza. Então, fazendo a conta aqui, 2 vezes 81, 162. 1 vezes 27, 27. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. Somando todos, dá 214. E a gente representa assim, que o 212, 21 na base 3, é igual a 214 na base 10. E uma coisa que vocês podem perceber é que
Quanto menor a base, menos símbolos eu uso para representar os números dessa base. E quanto menos símbolos, maior vai ficar o número. Esse número 214 na base 2 seria 1, 1, 0, 1, 0, 1. Isso. Então, repara que na base 2 só posso usar o 0, 1, então ficou um número grandão. Já na base 3, ó, posso usar o 2, aí já não foi tão grande quanto aqui. Agora, na base 10, que eu tenho 10 símbolos, ficou menorzinho, usei só 3 algarismos. Então, perceberam essa característica? Como que fica o processo de conversão agora da base 10 para a base 3? Então, a gente pode usar aquele método das divisões sucessivas também, só que agora dividindo por 3. Então, vamos observar aqui, 40 dividido por 3 dá 13, 13 vezes 3 dá 39, para 40 sobra 1. 13 dividido por 3 dá 4, sobra 1. 4 dividido por 3 dá 1, sobra 1. Então agora, pega os números aqui, é tudo igual, né? Então tanto faz, mas sempre pegar nessa ordem para escrever o número aqui. Então, o número 40 na base 10 é igual ao número 1 na base 3. Vamos decompor agora, só para a gente conferir o resultado. Então, esse primeiro, eu vou multiplicar por 1, esse aqui por 3, esse aqui por 9 e esse aqui por 27, que seria o correspondente a 3 ao cubo. Então, 1 vezes 27 mais 1 vezes 9, 1 vezes 9 mais 1 vezes 3, mais 1 vezes 3, mais 1 vezes 1. 1 vezes 1. Então, repara que esse 27 aqui é o que eu estava fazendo até agora, com 3 ao cubo, 9, 3 ao quadrado, esse aqui 3 elevado a 1 e esse aqui 3 elevado a 0. Então, agora vamos somar o resultado. 27 mais 9, 36. Mais 1, 39. Mais 1, 40. Beleza? Vamos falar de mais dois sistemas. Então, o sistema hexadecimal, é quando a base é 16. Então, utilizamos os algarismos da base 10, que é o 0 até o 9, mais as letras de A até F. Então, a princípio, pode confundir um pouco, porque vai misturar a letra com o número aqui, mas é tranquilo. Só seguir o raciocínio que a gente viu até agora. Então, o nome do sistema hexadecimal é por causa disso, porque hexa por conter 6 letras e decimal por conter os 10 algarismos da base decimal. Como que é o sistema de contagem? Então, vamos entender isso daqui para a gente ver como que funcionam essas letras aplicadas nesse sistema. Então, a gente vai contar do 0 até o 9, tudo igual, os dois sistemas. Depois aqui eu passo para o 10. Só que o A vai corresponder ao número 10 aqui no sistema decimal. Então, eu não preciso colocar um outro símbolo. Só o A já representa o 10. Assim como o B vai representar o 11, o C o 12, o D o 13, o E o 14 e o F o 15. Então, aqui seria 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí, o 16 eu já vou pegar, começar aqui de novo. Então, vai ser 1, 0, depois seria 1, 1, 2, por aí vai. A hora que eu chegar no 1, 9, o próximo aqui depois do 9 vai ser o A. Então, 1A, 1B, por aí vai até o 1,
F. Então, o F, qual que seria esse número na base decimal? Então, aqui o processo de conversão é aquele simples, né? Como a base é 16, vou pegar, vou fazer 1 vezes 16 mais F vezes 1. Mas o F vale 15 na nossa base aqui. Então, eu vou ter 16 mais 15, 31. Beleza? Então, reparem que o sistema hexadecimal, por conter mais símbolos, os números nessa base vão ser menores. Então, repara, até o 15, ó, na base 10 eu usei 2 algarismos, enquanto que na base hexadecimal usei um só. Vamos agora ver o sistema sexagesimal, que é quando a base é 60. Então, esse sistema ele é muito utilizado para medir tempo ou ângulos. E apesar de ter a base 60, ele não vai utilizar 60 símbolos, ele utiliza os símbolos da base decimal, que são de 0 a 9. Só que aqui tem uma peculiaridade desse sistema que não tinha nos outros, que as ordens dos números elas têm um nome especial. Na base decimal eu chamava esse primeiro algarismo de unidade, o segundo de dezena, o terceiro de centena. Nessa base sexagesimal, esse primeiro aqui vai ser o segundo, esse aqui vai ser o minuto e esse aqui vai ser o grau ou hora, né? Depende do se eu estou medindo tempo ou ângulo. Então, por exemplo, aqui ó, e tem os símbolos, né? Então, o símbolo do segundo é um apóstrofo, o símbolo do minuto, 2 apóstrofos, o símbolo da hora, o símbolo do grau é uma bolinha, agora o da hora você só coloca o H. Então, por exemplo, se eu escrever assim, significa 7 graus, 15 minutos, 45 segundos. Assim, 18 horas, 25 minutos, 10 segundos. Então, repare que o símbolo de hora é H, o símbolo de minuto é min, o símbolo de segundo é S. Agora vocês podem se perguntar, onde que a gente usa esses sistemas de numeração? Para que serve isso? Então, o sistema decimal é o comum, né? É o que a gente faz as contas do dia a dia. O sistema binário é o que é usado em linguagem de programação. O sistema hexadecimal é usado em programação também. A vantagem dele é que um número binário ele pode ser muito grande. Então, o número hexadecimal ele torna um número que normalmente seria muito grande, ele faz ficar pequenininho. E o sistema sexagesimal, que é o de base 60, é usado para medir tempo e hora, né? Com isso a gente finaliza a nossa aula de sistemas de numeração e muito obrigado pela audiência, espero vocês na próxima aula.